Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, que é um texto muito legal, muito importante para a gente fazer uma reflexão e entender um pouco sobre princípios que Marcos está narrando e também Mateus, no capítulo 8, verso 28 a 34, também estão citando a respeito de Jesus e os demônios. E isso também serve para a gente como cristão e como servo de Deus. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, diz assim o texto: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos, ou o texto segundo Mateus vai dizer a terra dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Este homem morava nos sepulcros e nem mesmo correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando, ferindo-se com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver a Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos passava perto dali no monte, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E ele assim lhe permitiu. Então os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo mar, no despenhadeiro, no mar, onde todos se afogaram. O trecho que a gente leu fala de uma história de Jesus indo à cidade de Gadara. É interessante pensar que essa era uma região do outro lado do mar da Galileia, chamado de Mar da Galileia, e era uma região gentílica. Isso significa que tinha influência judaica, mas também tinha influência de outros povos de forma muito forte, não só culturalmente, mas também naquele quesito de religiões. Vale lembrar que isso vem da influência do Reino do Norte e das invasões no Reino do Norte, chamado de Israel, lá no Antigo Testamento. E essa região sempre sofreu com a influência desses outros povos que traziam não só, além de sua cultura, a sua religião, que faz parte do enredo social de uma cultura, a crença. E você vê que nessa região de Gadara havia porcos. Isso é uma questão muito interessante citada aqui, porque o judeu ele era proibido, o cultivo de porcos, mas na região de Gadara, pela influência de outros povos e de outros costumes religiosos, havia pessoas, até mesmo ligados ao judaísmo, que cultivavam porcos, apesar de serem condenados pela lei de Moisés. O que importa aqui é que quando Jesus chega nesse lugar, ele encontra um homem que estava possesso, e é muito legal que Russell Norman Champlin diz que se esse homem fosse visto hoje, muitas vezes ele seria tratado como uma pessoa que vivia atormentada psicologicamente, mas o texto deixa provas, deixa análises da própria conversa com Jesus com esse homem, não deixa dúvida para a gente de que essa influência aqui não era uma influência psicossomática, não era um problema mental, e sim era uma possessão demoníaca de um espírito que estava sobre esse homem. E é interessante que esse homem vivia num lugar de opressão, já num lugar que tinha um simbolismo muito grande para a comunidade judaica, que é justamente o lugar onde se sepultam os mortos, e também esse homem vivia se flagelando. É interessante, por exemplo, o aspecto da força desse homem, as algemas, as correntes não conseguiam prendê-lo, nem mesmo os homens conseguiam segurá-lo. Tudo isso dá indicativos de que realmente alguma coisa sobrenatural, ou seja, alguma coisa fora do normal agia sobre aquele homem. E quando Jesus conversa com ele, ele cita o termo legião, que é o termo como se ele estivesse falando que sob ele mesmo havia muitos espíritos, muitos demônios, e na conversa
não é? Ele pede a Jesus que continuasse por aquela região, e há uma questão muito ligada aqui de domínio, né, de influência, ou seja, não tirar a influência demoníaca do lugar onde essa influência demoníaca ela prevalece, não é, sobre as pessoas e sobre o meio. Não é interessante perceber, por exemplo, que essa legião acaba sendo muito territorialista, e Jesus então liberta aquele homem, leva aquele homem, tira os demônios daquele homem, leva para uma manada de porcos, e o texto diz que eles se precipitam, penhasco, e caem no mar. A Bíblia diz que Jesus liberta aquele homem. A continuação do texto é muito interessante, porque muita gente, quando interpreta tanto o texto de Marcos quanto o texto de Mateus, fica surpreso, porque aquele homem era conhecido, ele estava sob a possessão demoníaca, Jesus liberta aquele homem, dá uma nova história para ele, só que o povo rejeita Jesus e manda Jesus, não é, embora. E é interessante que eles não mandam embora. Muita gente, quando analisa o texto, percebe que eles não mandam Jesus embora por causa dos porcos, que Jesus, como diz aqui, uma manada de 2.000 porcos, não porque os donos dos porcos ficaram chateados com Jesus por aquilo, mas porque eles não compreenderam quem era a pessoa de Jesus, talvez por medo de Jesus ter conseguido libertar aquele homem do mundo espiritual, e aqueles homens, por uma falta de fé, por uma falta de compreensão, acabam expulsando Jesus. O texto continua dizendo que aquele homem quer seguir Jesus, e Jesus fala para aquele homem: olha, pregue o que aconteceu na sua terra, para que as pessoas que reconheçam, né, vão reconhecer você e vão ver a grande graça que Jesus Cristo, que eu, né, promovi a sua vida. Fique aqui, pregue. Aquele homem queria seguir Jesus, você me libertou, e Jesus fala: não me siga. Seja um proclamador das verdades, né, da graça que você alcançou aqui na sua região, porque é importante que tenha alguém aqui pregando a meu respeito. E aquele homem fica justamente incumbido daquela missão dada por Jesus. Agora é interessante a gente perceber aspectos que foram colocados nesse texto, uma exposição simples, tanto de João Marcos, que era companheiro de viagem de Paulo, e também das pessoas que ajudavam a igreja lá na narrativa de Atos. Esse João Marcos, narrado em Atos, é o autor da epístola de João Marcos, que a gente acredita que foi a primeira escrita no Novo Testamento, usando, do que ele sabia e também de uma fonte que se perdeu ou que nós não conseguimos achar, que é a fonte querigma, do qual escreveram o Evangelho, que eram pequenos registros das histórias de Jesus, para que as pessoas não perdessem, não esquecessem daquilo que Jesus Cristo fez. Antes mesmo dos Evangelhos, a gente acredita que teve esse livro justamente porque isso ajudaria a gente a compreender, e traz uma concepção de que isso justificaria a questão sinótica dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles falam textos iguais e ao mesmo tempo com uma perspectiva, com um olhar diferente? A gente acredita que eles estavam usando uma fonte, depois um usou o outro, na sua pesquisa. Como Lucas, a gente acredita que ele já tinha usado de materiais que já outrora haviam sido escritos, mas em resumo, Mateus registra essa história, narra essa história, explica essa história para nós, e essa história é muito legal, porque ela começa no Novo Testamento, e começa com essas histórias aqui, a definir de fato essa questão dos demônios. É muito legal que o judeu ele acreditava nos demônios, ele sabia que existem essas entidades sobrenaturais, esses espíritos sobrenaturais. O judeu ele acreditava que podia ser pessoas más e vis que voltavam como espíritos para atormentar e até a trazer possessão à vida de alguns. A teologia, depois, com os pais da igreja, chegou à conclusão e definiu, de que é muito provável que isso seja os anjos caídos. Os anjos do quais seguiram a Lúcifer se transformaram nesses demônios hoje em dia. Existem teólogos que dizem que são tanto pessoas más que ainda não receberam o seu juízo, e foram condenados ao Hades, como também são anjos caídos na época de Lúcifer, antes mesmo de todas as coisas. Independente dos 2 pontos de vista, ou qual que está certo, a gente acredita mais que sejam anjos caídos, é uma teologia mais próxima aos pais da igreja, estudos deles, mas independente, a origem não se tem na Bíblia. Na Bíblia não diz de onde esses espíritos surgiram, só diz que esses espíritos estão aí, esses espíritos
malignos estão aí. Champlin vai chamar esses espíritos, né, de entidade sobrenatural cujo propósito é praticar a maldade, não é? Ou seja, de praticar obras contrárias à vontade de Deus, e eles estão percorrendo o nosso mundo. Agora, é interessante que esses seres, esses demônios, eles cumprem 3 papéis na vida humana. A primeira delas é a tentação, ou seja, são pequenas armadilhas que eles colocam à nossa vida, muitas vezes colocando coisas como verdade, como boas, para que a gente tropece e nos distanciemos de Deus. Sempre os demônios colocam essa tentação como uma armadilha com o propósito de nos ver pecando, e quanto mais nós estivermos em pecado, mais distante estaremos de Deus. O segundo ponto é a opressão, que é justamente um peso espiritual, uma força espiritual que se sobrevém à pessoa humana em determinados lugares, em determinados momentos, e por isso a gente falou sobre essa questão do lugar, né? Esse homem de Gadara ficava numa região onde era uma região já oprimida, num lugar de opressão, no meio dos sepulcros, não é? Isso não é para você ter medo de sepulcro hoje em dia, não faça esse tipo de analogia, só entenda que esse era um lugar de opressão. E aquele homem vivia oprimido, e não só oprimido, mas também o terceiro ponto da manifestação demoníaca sobre o ser humano é a possessão. Aquele homem tinha os demônios dentro de si, eles residiam nele. É interessante a gente perceber que as 3 formas se aplicam à vida do ser humano. Isso antes de Cristo, tá bom? Isso precisa ser definido de uma vez por todas na sua mentalidade, na sua perspectiva bíblica. A partir do momento que Jesus Cristo chega em Gadara, você já vê uma transformação acontecendo. Jesus coloca o pé ali, esses demônios dominando a vida desse rapaz já chegam a Jesus e falam: não nos atormente, o que o senhor está fazendo aqui? Não é? Ou seja, o Brodmann, comentário bíblico, o Brodmann diz que quando Jesus chega, eles têm que ir embora. Não é? Ou seja, quando Jesus chega, os demônios têm que sair. Ou seja, não dá para ter no mesmo lugar a luz que resplandece sobre todas as coisas e os demônios. E o que acontece é justamente isso. Jesus manda que eles saíssem e eles saem. Eles vão para a manada dos porcos e libertam aquele homem daquela opressão maligna e daquela opressão demoníaca. Isso é muito interessante para a gente perceber que Jesus, ele promove libertação. Também Brodmann vai dizer, por exemplo, que Jesus, ele fez aqueles homens voltar a uma fé que liberta ou que libertou esses homens do medo. E um dos aspectos do medo é justamente o medo de demônios. É interessante que no Novo Testamento, quem começa a trazer uma teologia, uma explicação significativa para a gente sobre esse mundo espiritual é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele nos ensina por meio desses atos milagrosos, desse poder que ele tem sobre o mundo espiritual. Ele nos ensina no Novo Testamento que, uma vez que nós estamos com Cristo, uma vez que nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, uma vez que Jesus Cristo passa a habitar no nosso coração, nós estamos livres. Existem muitas teologias e muita gente pregando por aí, escravizando a pessoa cristã, escravizando o ser humano com a influência demoníaca, mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele nos liberta. O poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua obra, é uma obra de libertação, entende? É uma aliança que Jesus está fazendo conosco por meio do seu sangue. E quando Jesus faz isso, ele transforma a nossa realidade presente. Se havia influência demoníaca, se havia outrora influência de possessão, de opressão sobre nós, isso é liberto pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que pode voltar mesmo que a gente viva com Jesus e o pleno Espírito Santo de Deus habite em nós como templos que passamos a ser, segundo o apóstolo Paulo? Podemos ser tentados, porque o diabo sempre vai colocando essas armadilhas para a gente poder ir falhando, pecando, e quanto mais pecado, mais distante de Deus estaremos. Assim como ele também pode nos oprimir, colocar aquele peso, aquela questão sobre a nossa vida em momentos específicos, não é? Aquele peso que você sente espiritualmente, que você percebe que está ligado a circunstâncias ou a pessoas ou a lugar. Mas isso é circunstancial, porque a gente percebe que uma vez que estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas passaram,
E eis que se fez nova todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3 e 6, vai dizer para a igreja, olha, vocês agora são templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em vocês em plenitude. Ou seja, pleno. O Espírito Santo completo está em vocês. Agora, se ele vai fluir ou não em vocês, depende de vocês permitirem com que ele trabalhe a vida de vocês e o fruto desse Espírito brote a cada dia. Mas quem habita em vocês agora pela fé em Cristo Jesus e faz de vocês a igreja, a habitação, o templo do Espírito Santo, é justamente a fé em Cristo Jesus. Vocês são novos, vocês são pessoas transformadas, vocês têm agora uma nova identidade. E é interessante que as pessoas muitas vezes apregoam dizendo, porque você tem um demônio na sua vida que está te atrapalhando. Como que você pode ter na sua vida, pela fé em Cristo Jesus, um demônio e o Espírito Santo residindo na mesma pessoa? O texto de Gadara deixa claro que quando Jesus coloca o pé próximo àquele lugar, o demônio vem ao encontro de Jesus e fala, não me atormente, não me tire daqui. Por quê? Porque a luz ela vem resplandecente, ela vem empurrando as trevas, ela vem retirando tudo que não pertence à vontade de Deus, ela vem iluminando todas as coisas e mostrando todas as obras do mal. O próprio Jesus disse isso a Nicodemos. O que é o juízo que Deus fará sobre as pessoas? João capítulo 3 diz que Jesus é luz e a luz veio aos homens. O juízo final, qual vai ser? A luz veio aos homens, mas os homens não receberam. Amaram mais as trevas. E o texto mesmo de João capítulo 3 diz, quando a luz vem, ela revela todas as obras. Porque diante da luz não há treva alguma. Entende? Então, se somos de Cristo Jesus, como pode habitar em você demônio e Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo não é uma habitação qualquer. O Espírito Santo não compartilha com demônios a existência de alguém, de um determinado lugar ou de uma determinada pessoa. Entende? Então, se você está em Cristo, você é nova criatura. E quem garante isso não é você, é a cruz do Calvário, que é um outro engano que as pessoas têm. Nós seremos libertos dos demônios quando nós orarmos, quando nós formos para o monte, quando nós bebermos da água santa, quando nós fizermos aquele momento lá junto dos nossos irmãos, onde nós gastaremos 18 horas de oração, ali nós seremos libertados dos demônios. Quero dizer para você o seguinte, se você depender de você para ser liberto de qualquer demônio, você está perdido e morrerá com ele. Por quê? Porque você é um nada perto dessas entidades espirituais que existem antes mesmo de você nascer, no seu período cronológico contado desde antes do mundo, com um dia certo de nascer e de morrer. Você é um grãozinho de areia perto desse mundo espiritual que nós não compreendemos e que só compreendemos de fato um pouquinho, porque a pessoa do Senhor Jesus Cristo nos ensina por meio de suas Escrituras. Quem nos liberta de toda influência diabólica é Cristo. E de uma vez por todas entenda isso. Se não for a pessoa de Cristo agindo com graça e misericórdia, transformando você e tirando você de qualquer possessão e de qualquer influência diabólica, você estará perdido eternamente, agora na sua vida e depois pós-morte, quando você for separado da glória de Deus de uma vez por todas. Entenda que a transformação e a libertação ocorre pela obra de Cristo e não pela sua. Muita gente acha que é porque eu vou ao monte, eu vou orar, eu vou... Não tem nada a ver com isso. Oração é importante para a comunhão com Deus. Leitura da palavra é importantíssimo porque você vai beber da fonte de conhecimento bíblico para que você aprenda a ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas você não se liberta de nada. A única pessoa que te liberta de qualquer influência espiritual é Cristo. Se você não colocar isso no seu coração, você sempre será escravizado por teologias que te ensinam a ter medo. Tenha medo dos demônios. Aconteceu isso na sua vida, olha o demôniozinho pegando no seu pé, olha o demôniozinho colocando armadilha, olha o demôniozinho na sua casa, olha o barulho, olha o demônio estava na cozinha. As pessoas vivem assim, vivem atrás de demônios, seja por meio de literaturas, é porcos na sala, é demônio no telhado, é capeta no corredor, e gostam dessas literaturas, desse medo gospel, porque isso dá ibope, e isso deixa as pessoas com medo
Jesus Cristo veio na sua palavra arrancar o medo e libertar uma pessoa da influência diabólica. E é isso que Jesus Cristo faz em todo o Novo Testamento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, você está livre de qualquer influência. Coloque isso como verdade no seu coração. Sim, o inimigo, ele nos oprime em momentos específicos, ele nos tenta em momentos específicos, mas quem está ao seu redor? A palavra de Deus diz que quem está nos rodeando, nos protegendo, nos guardando é a pessoa de Deus. Então não precise ter medo, porque o amor está cuidando de você. O amor que é representado pela pessoa de Cristo Jesus, está cuidando de você. E se o amor está cuidando de você, 1 João capítulo 4 diz, o amor lança fora o medo. Primeira coisa que Jesus quis ensinar as pessoas de Gadara, não tenham medo da influência diabólica, creiam em mim. E as pessoas infelizmente acabaram colocando Jesus para fora, até mesmo no texto que você lê. Entenda que é Jesus Cristo que promove libertação na nossa vida. A influência diabólica é vencida pela cruz do Calvário. Paulo diz que o último adversário não é a influência espiritual. O último adversário que nós tínhamos a ser vencido foi vencido, a morte. A morte que nos separava, a morte que nos limitava a ter contato com Deus foi vencido na cruz do Calvário. Não existe nada que não tenha sido vencido pela cruz do Calvário em Cristo Jesus. Mas muita gente vive na pregação do medo, na pregação dos demônios. Cuidado, olha o barulho, olha o sopro, olha ele cafungando no seu pescoço. Você é de Cristo, você tem o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, vai dizer, nós, pela fé em Cristo Jesus, nós somos eleitos, selados com a marca do Espírito Santo para o dia da redenção. Não há mais influência de ninguém sobre a minha vida. O que há sobre mim é a plena habitação do Espírito Santo de Deus. E isso vem pela fé. Porque, como diz Efésios capítulo número 2, isso é um dom gratuito dado por Deus. O dom de te transformar num eleito, o dom de te transformar num salvo, o dom de se transformar você à imagem, à obra-prima de Jesus Cristo nessa terra. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário foi justamente para te libertar. Aqui mesmo no canal tem um vídeo que eu fiz sobre Jesus, o Eu Sou o Libertador. Assiste! Jesus liberta a gente, eu explico lá. Jesus liberta a gente da influência maligna, Jesus liberta a gente do pecado e Jesus liberta a gente da morte. Então não se escravize. Não se escravize. Quando o demônio habitará e tomará a minha vida e assumirá a condição de me possuir, quando que o demônio vai habitar a minha vida e eu serei possesso pelo demônio? Nunca mais. Porque eu estou em Cristo. E a fé que me faz ter a certeza de que eu sou um filho de Deus. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 8 que é o Espírito Santo que fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E não há mais esse tipo de influência sobre a minha vida. E creia em nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, e pela obra da cruz, que é muito maior do que você imagina, muito maior do que a sua compreensão, muito maior do que você entende a respeito da obra, da cruz, daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, naquela morte e ressurreição. O poder emanado naquilo, a vitória construída sobre aqueles dias, é muito maior do que você um dia sonhou e ousou imaginar. Porque ela traz à nossa vida libertação. E é a libertação de tudo. Lógico que teremos problemas na nossa vida, lógico que teremos aspectos espirituais que nos incomodam, lógico que teremos o nosso próprio mal jaz dentro de nós, guerreando contra a vontade de Deus, lógico que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos devorar, mas isso não significa que ele é dono da nossa vida. O dono da minha vida é Cristo, e que ele seja o dono da sua vida, e que você descanse e repouse na certeza de que quem cuida de você agora é o Consolador, é o Conselheiro, é o Emanuel na pessoa do Espírito Santo de Deus. E onde habita o Espírito Santo de Deus, onde habita a luz,
não habita treva algumas, em nome de Jesus. Creia nisso, que você confie nessa palavra, porque isso é o que está registrado no Novo Testamento. Tudo aquilo que explicam a respeito de demônios, muitas vezes não tem fundamentação bíblica nenhuma. Não há nenhum texto no Novo Testamento que diga que um cristão pode ser possuído e carregue demônios pela sua vida, porque isso não faz nenhum sentido se você é casa de Deus. Então, se liberte da ignorância, leia a palavra de Deus e entenda de uma vez por todas que você é salvo, remido e transformado pelo amor, não pelo medo, pela esperança da consolação, não pela dúvida, pela obra e pela pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, a gente agradece porque o Senhor nos deu Jesus como libertador e assim como Ele promoveu libertação, ó Deus, ao gadareno que vivia, ó Deus, sob influência satânica, sob a influência, ó Deus, do inimigo, o Senhor também promove libertação a todo aquele que crê no Senhor. Por isso eu quero estender, ó Deus, o mesmo Cristo a essas pessoas que estão me ouvindo hoje, que, ó Deus, se há dificuldade de compreensão de que elas são nova criatura, que o Senhor derrame essa paz em seus corações. E se há necessidade de conversão à pessoa do Senhor Jesus Cristo, a libertação de todo o poder e todo o império das trevas sobre a vida dessas pessoas, que assim, ó Deus, essas pessoas creiam e sejam libertas de Satanás. É o que nós oramos, ó Deus, é o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, viva em paz e viva entendendo que você é obra de Cristo Jesus, pleno do Espírito Santo de Deus, para nos encontrarmos com Ele eternamente. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.